Bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais uma aula de física. Hoje vamos falar de estática. A estática é uma questão que ela aparece de vez em quando, mas tem algumas coisas importantes que a gente precisa saber entender de estática. A estática vai falar de momento. Momento, basicamente, é o motivo pelo qual tu consegue abrir uma porta, né? Uma porta com dobradiça, não uma porta de correr, né? O que acontece, ó? Se aqui tu tem um eixo, né, que é em cima, ao redor dele que vai girar, então, se tu imaginar isso aqui sendo uma porta, tu vai ter o chamado braço de alavanca, certo? O movimento aqui que a gente está considerando é o movimento de rotação agora. Para eu poder girar, então, este braço de alavanca, eu vou fazer uma força quanto mais longe do eixo, melhor, certo? Então, se tu imaginar que tu tem uma outra porta com o dobro do braço de alavanca, a força que tu vai precisar fazer lá no final é menor. Esse é o motivo que a fechadura de uma porta, né, está no lado oposto à dobradiça, porque quanto maior for o braço de alavanca, melhor. Vê, tu pode abrir uma porta empurrando ela perto da dobradiça lá? Pode, Juca, mas tu vai fazer mais força, tranquilo? Esta mais força que tu fez é em razão do menor braço de alavanca, tranquilo? Então, para tu poder girar isso, então o momento é determinado justamente pela multiplicação da força vezes esse braço de alavanca. Tranquilo? Certo? Só que tem um detalhe, tem um ângulo, porque olha só, nesse desenho, tu vai conseguir girar essa porta aqui se tu empurrar 90 graus. Dá para entender que se tu empurrar esta porta na direção do eixo, tu não vai conseguir abrir a porta, certo? Tu não vai conseguir girar. Então isso aqui está nos dizendo o seguinte, qual é a melhor situação? Para tu conseguir rotacionar alguma coisa, tu vai fazer uma força com o maior braço de alavanca possível e de preferência que seja 90 graus a força o ângulo entre força e deslocamento, certo? É só tu pensar como tu abre uma porta. Tranquilo? Olha dois casos então específicos. O caso de uma pinça. Uma pinça é um instrumento utilizado para que tu consiga usar lá na ponta, né, da pinça uma força menor para tu pegar algo delicado. Tranquilo? O que tu vai fazer? Onde está F1 é onde tu vai apertar com os dedos e os teus dedos vão conseguir fazer um mínimo de força, certo? O que vai acontecer? Tu tem um determinado braço de alavanca D1, onde tu aplica a força da tua mão. Quando tu aumentar esse braço de alavanca, o que vai acontecer automaticamente? A força gerada lá na ponta vai ser proporcionalmente menor. O que a gente está dizendo? Que o momento vai ser igual nos dois pontos, aí a gente colocou uns números ali só para a gente conseguir pensar melhor. Se tu faz uma força de 10 newtons a 5 centímetros, ó, D1, 5 centímetros, a 10 centímetros lá na ponta da pinça vai ser uma força X, né, que a gente está tentando descobrir. Se tu fizer a conta, tu vai descobrir que nesse nosso exemplo simples aqui, já diminuímos a força pela metade. Dobrei o braço de alavanca, a força lá na ponta é a metade, certo? Então imagina que se eu pegar uma pinça maior, este braço 2, o braço de alavanca D2 vai ser proporcionalmente bem maior e a força lá na ponta da pinça vai ser proporcionalmente bem menor, certo? Uma aplicação clássica da estática, né, dessa história de momento. Então aqui a gente usou para diminuir a força. Outro exemplo clássico. Então tu vê ali a mão do Jairo, né, segurando um alicate. Este alicate, percebam, ele tem também dois braços de alavanca, D1 e D2, que são diferentes. Isso vai fazer com que uma força seja gerada aqui pela mão F1 e
aqui uma força 2, que é o que vai segurar lá o objeto. Vê que o objetivo do alicate é o contrário da pinça. É fazer com que a força lá na ponta do alicate seja maior que a força da tua mão. Para isso que serve o alicate, certo? O que vai acontecer? Se a gente fizer a mesma relação, F1 vezes D1 igual a F2 vezes D2, mesma conta de antes, 10 vezes 10 centímetros aqui, vai ser igual a 5 centímetros vezes uma força lá qualquer. Se a gente observar a conta ali, nós vamos chegar à conclusão que se foi feito 10 newtons aqui pela mão, lá no objeto serão feitos 20 newtons. Qual foi a mágica da diferença da pinça para o alicate? Uma eu aumentei, a outra eu diminuí a força. Observem que as duas forças na pinça estão do mesmo lado que o eixo. O eixo aonde está? Aqui nesse ponto. Tranquilo? O que acontece no alicate? O eixo está no meio das duas forças, certo? Então, quando a gente usa um instrumento com o eixo no meio, as forças vão acabar sendo multiplicadas. Eu vou aumentar a força. Quando, na pinça, por exemplo, as forças estão do mesmo lado do eixo, eu vou acabar diminuindo essa força 2 lá. É a mesma aplicação, é a mesma ideia, trabalha com uma relação com o braço de alavanca, mas a diferença é onde está o eixo, certo? Então, quais são as condições de equilíbrio, ou seja, o que faz com que um corpo não se mova? Isso a gente já sabe que é quando o somatório das forças é zero, ou seja, se eu estou puxando o controle para a direita e para a esquerda com força igual, 0 a 0, o controle não se move. Tranquilo? Isso a gente já sabia. Qual é a condição nova de equilíbrio agora? É o somatório dos momentos serem iguais a zero. Tranquilo? Por quê? Porque eu posso fazer com que este controle gire em um sentido ou que ele gire em outro sentido. Se forem iguais esses momentos aqui, que tem a ver com rotação, 0 a 0 também, o corpo não se move. Certo? Então, isso aqui tem a ver com o equilíbrio na translação do corpo, que é o movimento para lá ou para cá, e isso tem a ver com o equilíbrio na rotação do corpo. Se o somatório de tudo dá zero, é quando o corpo está de fato em equilíbrio, por isso que a gente começa estudando como estática. Certo? Tranquilo? Então era isso. A cola vai ser justamente a relação de pinça e alicate. Vejam que um faz com que diminua a força na extremidade e o outro vai fazer com que aumente a força na extremidade. Porque o eixo está no meio e porque o eixo está lá na ponta. Isso faz com que os dois tentem girar para o mesmo lado, no caso da pinça, e os dois tentem girar para lados opostos, no caso do alicate. Certo? Então, até a próxima aula. Beijo para vocês.